É possível que pensemos, então, sobre todas essas reflexões feitas por Foucault em relação ao período grego, no que trata-se mais especificamente da questão da sexualidade, retratando isso do ponto de vista do contemporâneo. O que ficaria, né? O que advém de lá para cá? De que modo nós poderíamos aproveitar essas reflexões feitas sobre o período grego para o contemporâneo? Uma das questões importantes que tem sido muito discutida por Foucaultianos hoje, né, principalmente, tem a ver com a questão do cuidado de si no contemporâneo. Tendo em vista que Foucault, na sua obra, deixa muito claro que na passagem do período antigo para o período medievo, do medievo, e deste para o período moderno, da modernidade, nós vamos, enquanto civilização ocidental, abandonando o cuidado de si em relação a um processo que ele, inclusive, identifica por meio de um conceito, que é o conhece-te a ti mesmo. Então saímos de um processo do cuida de ti mesmo, que é o período grego, que está muito envolto por práticas, por exercícios de si, e acabamos adentrando a partir do cristianismo, principalmente na Idade Moderna, como Foucault vai dizer, principalmente a partir de René Descartes, com o penso, logo existo, que só é possível chegarmos à verdade de nós mesmos por intermédio do pensamento, por intermédio da ciência. Então nós acabamos, nesse período temporal, do ponto de vista da civilização ocidental, abandonando aos poucos essas práticas de si, a própria meditação, os próprios exercícios que eram todos desencadeados pelos gregos, nós vamos substituindo tudo isso então por uma perspectiva que leva em consideração a necessidade de, via aperfeiçoamento das ciências, e o próprio Foucault vai falar no século XIX do nascimento das ciências humanas, seria por intermédio dos saberes, notadamente os científicos, que nós teríamos a capacidade de chegar à verdade de nós mesmos e não de outras formas. Então surge aí no contemporâneo uma problemática, ou seja, que no contemporâneo nós, quando, por exemplo, nos defrontamos com algum problema, chamado de um problema psicológico, psíquico, moral, ético, comportamental, nós tendemos a buscar os profissionais do mundo psi, os próprios psicólogos, os próprios psiquiatras e todo um aparato médico com o seu conhecimento, né, científico desenvolvido para tentarmos lidar então com as questões que nos afligem. Nesse sentido, um primeiro olhar do ponto de vista Foucaultiano pode nos fazer problematizar a seguinte questão: e a nossa capacidade de lidarmos com nós mesmos? Né? Onde nós entramos com as possíveis então, reflexões que podemos fazer e ao mesmo tempo com a nossa capacidade, mesmo que reduzida, de lidarmos com os problemas com os quais estamos no dia a dia em contato, né? Ou seja, será que nós só podemos lidar com essas questões especificamente por meio de profissionais que externamente, a partir dos seus saberes e poderes, vão nos indicar os caminhos, seja ele via medicamentos ou não, para lidarmos com as nossas próprias questões? Isso é uma questão que tem sido muito discutida, porque fala-se inclusive hoje, um determinado pensamento ou forma de pensamento sociológico, hoje, por exemplo, nos diz que nós estamos vivenciando um período de infantilização dos adultos, no sentido de uma certa incapacidade de lidar com seus próprios sofrimentos, as suas próprias dores. Nesse sentido, desde a modernidade, a gente vivencia processos em que nós não queremos sentir dor. Né? A dor e o sofrimento é considerado como algo que nós não precisamos passar por eles. Então há todo um crescimento, inclusive do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, da psicologia, no sentido de não nos fazer sofrer. Só que muitos desses autores, então, hoje, vão nos dizer que sem a dor e sem, de um certo modo, o sofrimento, nós não somos capazes de refletir sobre a existência. Muitas vezes a dor e o sofrimento são caminhos pelos quais nós começamos a observar que alguma coisa não vai bem na nossa existência, e a partir disso, então, é um indicativo que talvez algumas circunstâncias da nossa vida, ou algumas ações que devamos tomar, elas devam ser feitas porque tem um indicativo, né? Então, para além dessa discussão, há inúmeras outras, né? O fato de que se é possível pensarmos em formas de cuidado de si hoje, por exemplo, que são dadas via trabalho corporal, físico, que advém, por exemplo, das academias. Né? Se não seria uma forma de cuidado de si, hoje todo o pensamento, por exemplo, estético, que nos acompanha e que vai muitas vezes ser direcionado ao campo feminino, né, no sentido desse cuidado com o embelezamento, ou a busca de um embelezamento, do não envelhecimento, da manutenção de uma juventude eterna,
e uma série de outras questões que hoje vêm atreladas a essa questão da estética, né, e também da medicina. Se nós hoje não estaríamos vivenciando o cuidado de si, mais especificamente por meio deste processo, poderíamos dizer que sim por um lado e não por outro. Como assim sim por um lado e não por outro? Sim porque talvez no contemporâneo o cuidado passe por esse cuidado estético, antes de mais nada. Mas não por outro lado, porque para Foucault especificamente, muito provavelmente então para os gregos, o cuidado de si passava pelo corpo, mas ia além do corpo. Era um cuidado do corpo e da alma, com aquilo que é perecível, o corpo, mas aquilo que para os gregos não era perecível. O próprio Platão vai dizer que a alma não perece. Então é um cuidado que vai para além da questão física, né? Ele tem que abranger outros elementos. Daí a frase que é: cuidado de si significa, na verdade, construir a vida como uma obra de arte. Então, só para a gente levantar duas questões que implicam, então, pensarmos no contemporâneo, de que modo podemos pensar essa questão do cuidado de si, as dificuldades de estabelecermos essa relação hoje, ou, por outro lado, de que modos específicos do contemporâneo estaríamos lidando com essa questão.